Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em plena sexta-feira, 5h30 da tarde, para bater papo literário, divulgar autores nacionais, fazer sorteio, dar boas risadas e, claro, falar de livros e livros o tempo todo. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem. Lembrando que ontem fizemos uma live dentro da Igreja Histórica da Candelária, aqui no Rio de Janeiro. Então, se você não assistiu, já corre lá para assistir, que foi incrível. A igreja é lindíssima e vale muito a pena conhecer, tá? Muito bem. Para a gente dar continuidade nesse ritmo literário, a gente agora vai conversar com o escritor nacional Valdinei Elias. Ele que está com o livro Crime de Tortura na Legislação Brasileira, está aí no mercado, publicado pela Viseu. Super topou bater papo com a gente, falar sobre a sua obra, conversar um pouco mais sobre essa bagagem dentro do direito e, claro, um assunto, né, muito polêmico, que é esse crime de tortura dentro da legislação. Então a gente vai conhecer o que é o embasamento, como que isso funciona diante aí de uma pessoa que entende do assunto, tá bom? Vamos ver se ele tá na live, deixa eu ver. Maria, querida, um beijo. Ele ainda não entrou. Vamos aguardar um pouquinho para ele entrar, que aí a gente já começa a bater um papo com ele, uma ideia com ele sobre o livro. A gente vai parar hoje mais 11 horas da noite, 11 ou 10h30, depois só volta segunda, tá? Elias, querido, vou te convidar. Só aceitar. Olá! Tirar a câmera aqui, olá. Agora sim! Elias! Seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado. Tá me vendo e tá me ouvindo? Estou ouvindo. A minha câmera está certa? Está virada para mim, é assim mesmo? Tá certa, tá perfeita. Você não tá me vendo, não? Não. Não tem problema, tá todo mundo te vendo aqui. Aí, deixa assim que assim a gente consegue te ver. Isso, apoia aí em algum lugar. Ok. Maravilha. Apoiou? Agora travou tudo lá, gente. Elias. Oi. Agora sim não mexe mais nada. Agora estabilizou. Ok. Muito bem. Querido, diz pra mim, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou do estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, terra boa, né, gente? Ouço maravilhas desse lugar. Você conhece o Rio? Ainda não tive a oportunidade, mas espero conhecer em breve.
Muito bem. Se vier, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ouviu? Ok, sim, com certeza. Será um prazer. Querido, eu estou aqui com o teu livro, O Crime de Tortura na Legislação Brasileira. Você tem ele físico aí? Sim, estou com Você ele. pode, você pode mostrar para a gente? Inclusive, Monique, hoje deu sorte, porque eu entrei no rastreamento dos Correios, que eu estava esperando os exemplares, e havia lá uma mensagem que o Correio já tinha tentado fazer 2 entregas aqui no meu endereço e não tinha conseguido. Aí eu fui lá buscar, fui buscar nos Correios e vim correndo para cá para a gente gravar o podcast. Menino, ainda bem que tu foi procurar cadê os teus livros e tu achou. Que coisa. Gente, o livro chegou hoje. Chegou hoje o livro. Tá com cheiro de novo. Dá para sentir daqui o cheiro. Novíssimo. Elias, essa daí é a tua primeira tiragem que chegou? Isso, a primeira tiragem. Como é que tá o coração? A emoção é grande, hein? É como se fosse um filho, né? Como se fosse um filho, com certeza. Exatamente. Gente, pegar o nosso livro na mão, ainda mais a primeira tiragem, é sensacional. Mesmo depois que a gente faça mais e mais e mais, sempre que o nosso livro chegar nas nossas mãos, é uma emoção assim indescritível. Elias, você publicou esse livro quando? Agora? 2023? Esse livro é o seguinte, eu me formei, a minha primeira formação é em Direito, né, jurídica, né, na área jurídica, e esse livro eu escrevi, na verdade, ele foi a minha tese, né, a minha monografia, né, na Faculdade de Direito. E aí eu resolvi transformá-lo em livro. E publiquei, e assinei um contrato com a editora em setembro do ano passado. Então, desde setembro do ano passado até agora, que chegou em mãos, né? Então, 1 ano esse processo dessa publicação desse livro. Que maravilha, gente! Você publicou pela Viseu, não foi? Correto, pela editora Viseu. Publiquei com eles. E esse teu livro é o único que você lançou até agora, né? Olha, na verdade, assim, eu tenho um outro livro, mas ele foi um livro que eu lancei independente. Então, na época, em 2017, para ser mais exato, eu fiz 100 exemplares dele e vendi para os amigos, mas ficou só nisso mesmo, entendeu? Então, ele não está à venda hoje, por exemplo, se a gente quiser, ele não está à venda? Esse outro não. Eu pretendo fazer agora uma nova publicação, uma nova tiragem dele, entendeu? Um futuro próximo aí. E esse seu primeiro livro, ele fala sobre o quê? O anterior a esse, você disse? O outro é autoajuda, é segredos para uma vida de sucesso. Ele é nessa linha de autoajuda. Bem diferente de o crime de tortura na legislação brasileira. Para a gente começar aí a falar sobre o livro do nosso autor, que chegou hoje na casa dele. A presente obra tem como objetivo a reflexão do tema tortura, conforme articulada pela legislação brasileira e fundamentada histórica, sociológica e linguisticamente. Ô Elias, para que a gente possa entender um pouco mais sobre o que você está falando, o que você vem falando, como é que a gente pode definir legalmente a tortura no Brasil? Então, Monique, porque, na verdade, quando eu defendi essa tese
na banca de faculdade, quando eu comecei a escrever sobre o assunto, eu tinha um outro tema um pouquinho mais pesado, né? Porque o tema, na verdade, inicial lá, eu pensei no seguinte: o crime de tortura no sistema prisional brasileiro. Mas aí o meu professor, meu orientador na época, ele achou o tema um pouco pesado e tal, e me aconselhou a mudar um pouquinho, trabalhar, relacionar o crime de tortura baseado na legislação, e aí foi que eu mudei o tema e ficou o crime de tortura na legislação brasileira. Esse meu livro, ele aponta essas questões. Eu trabalho, vou dizer assim, faço uma crítica no sentido sociológico, filosófico. Ele é dividido em 3 capítulos apenas, mas são capítulos extensos, né? No primeiro capítulo eu vou trazer a conceituação, né? Eu vou conceituar o tema dentro da questão, vamos dizer assim, de dicionário. Eu vou definir o tema no primeiro capítulo. No segundo capítulo eu vou tratar da tortura como um problema moral e a questão dos direitos humanos. E no terceiro capítulo, que eu vou tratar mais especificamente da legislação, né? Do Código Penal, da Constituição, da Lei de Crimes Hediondos e da lei específica de tortura, né? Que foi a lei criada mais recente para tratar o assunto diretamente. Pois é, mas aí o que a gente pode entender como tortura no Brasil? Tortura, então, é o crime que é cometido contra pessoas, né? A Constituição vai dizer, né, que ninguém será submetido, por exemplo, a trabalhos degradantes, a penas excessivos, e também vai dizer que ninguém será submetido à tortura. Nosso escritor travou aí, né? Elias, sua internet parou. Gente, não creio. Estou te ouvindo Elias, normal. Oi? mas aqui você travou. Ah? Aqui você parou, a gente não conseguiu entender o que você falou. Repete, por favor. Voltou? Voltou, agora voltou. Então, eu estava dizendo o seguinte: dentro da legislação, a própria Constituição vai dizer que ninguém será submetido a penas degradantes, desumanas, a tortura, né? Então, por exemplo, uma pessoa uma vez me questionou, né? Ela falou: mas vai me dizer que o teu livro você vai defender que o bandido não pode apanhar? Foi o termo que a pessoa usou. A pessoa me disse: se você for defender bandido não apanhar no teu livro, eu não vou nem querer comprar, muito menos ler. Mas não é disso que se trata. A gente fala de uma questão sociológica apontando um problema, né? Por exemplo, um agente público, uma pessoa que ele estudou, ele passou num concurso, ele representa o Estado. Então, quando, por exemplo, cai alguém na mão dele, preso, né? Alguém que perdeu a sua liberdade, que está sob custódia do Estado. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai pagar pelo erro que ela cometeu, ela vai pagar pelo seu crime, ela receberá uma pena, uma condenação, e além de tudo isso, ela não precisa ser torturada, né? Não precisa passar por sessão de choque, espancamento, afogamento, entre outras coisas. É claro que a tortura em si, ela não só abrange a questão do Estado, do poder estatal, mas qualquer pessoa pode cometer esse crime de tortura, entendeu? Então é nessa linha que o livro trabalha. Ele vai falar dos direitos humanos, do direito humano, ou seja, só da pessoa, e dos direitos humanos como movimento social em si, e é nessa linha que o livro segue. Entendi. Bom, continuando aqui, a questão no livro do autor é abordada a partir do problema de como o crime de tortura
é tratado e compreendido no direito e na reflexão acadêmica e popular no Brasil. Ô Elias, qual é a pena prevista para quem, por exemplo, comete o crime de tortura? Então, Monique, a questão é bem ampla, porque existem algumas legislações, né? Por exemplo, a Constituição vai dizer que ninguém será submetido a penas degradantes, desumanas e à tortura, né? E aí depende muito essa questão que fala da dosimetria da pena, né? Que será aplicada pelo juiz, vamos dizer assim, né? Porque vai depender muito da questão de quem cometeu a tortura, se foi um agente, um representante do Estado, se for uma pessoa, vamos supor, que manteve alguém em cárcere privado e ali cometeu tortura contra essa pessoa, como todos os dias estão sendo anunciados aí, né, demonstrados, denunciados na imprensa, né? Então vai depender muito, porque a tortura chegou a um ponto que ela foi equiparada aos crimes hediondos, entendeu? Ela foi equiparada aos crimes hediondos. Alguns exemplos de crimes hediondos, né? O sequestro, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, entre outros, são crimes hediondos. Então a tortura se tornou um problema tão sério que o legislador chegou um momento que ele comparou ela ao crime hediondo. Então vai depender muito de quem cometeu a tortura, como foi essa tortura, enfim, para poder chegar na questão da aplicação da pena em si, né? Do tempo de pena, vamos dizer assim. Ah, entendi. Isso vai variando, tá, gente? Do nível de tortura, de quem comete, para quem comete, como comete. Estou entendendo. Em relação ao problema popular, partiu-se da delimitação linguística e sociológica do conceito para uma reflexão filosófica quanto à relação entre direito humano, a noção de mal menor e os direitos humanos. Ô Elias, quando você fala aqui direito humano, mal menor e direitos humanos, o que abrange esses três conceitos? O direito humano é o da pessoa, né? Do indivíduo, a pessoa como indivíduo. Esse é o direito humano. O direito humano que você tem, que eu tenho, que as demais pessoas têm. Né? E aí, porque muito se pregou no meio daqueles que torturam ou torturavam, usam essas práticas, né, desumanas e ilegais, dizendo, mas esse é um mal menor, porque levando a pessoa a essa sessão de tortura, ele vai confessar o crime, ele vai dar as informações que nós precisamos. Então, estamos cometendo um mal menor contra esse indivíduo para poder obter um resultado maior, que é a confissão do crime, que é a entrega de informações, enfim. Então, o direito humano da pessoa em si, do indivíduo, individual, e o mal menor é o que se acreditava que, ou é o que se acredita, o que se prega, que praticando isso contra alguém é um mal, mas é menor do que algo maior, porque a pessoa vai estar confessando. E os direitos humanos em si é o movimento que engloba todas as pessoas, né? Os direitos humanos é o movimento que combate essas injustiças e outras questões também. Muito bem. Hoje você atua como advogado? Você atua dentro desse ramo, nessa linha ou não? Não atuo. Não estou atuando, por incrível que pareça, mas sou amante do direito, sou um estudioso com profundidade. Atualmente eu sou professor de escola pública municipal. Olha que legal! Caramba, lidando ali direto com adolescente, principalmente em rede pública, né? Tu deve ver muita coisa, porque é uma mistura, educações, origens,
educação, né? A gente sabe que o ensino é diferente, então e lidar com adolescente já é bastante complicado, né? Você dá aula para eles de quê? Então, eu dou aula desde... Olha que interessante. Eu dou aula desde da pré-escola. Tá? Tá me ouvindo? Elias, cortou você aqui. Repete aí, por favor, que você cortou. Isso. Eu dou aula desde a pré-escola, não sei se aí também no seu estado fala pré-escola. Sim. Então, eu dou aula desde a pré-escola até todas as séries do ensino fundamental. Nossa, que responsabilidade. Aí eu lido com criança de 4 anos até adolescentes de 15, 16, 17 anos, nessa faixa etária. Agora, você não é formado apenas em direito, né? Você Não. também se aventurou em teologia, é isso? Isso, eu sou teólogo em 3 níveis, né? Bacharel, tenho mestrado e doutorado em teologia. Aí sou pedagogo, também tenho... Ai, nosso escritor está cortando. Você Posso cortou um repetir? pouquinho aí no final. Mas é pedagogo, educador. Quer dizer, o autor, ele é formado ele tem bacharel em teologia, tem direito, ele é palestrante. As suas palestras acontecem o quê? Mensalmente, semanalmente? Como é que funciona? É virtual, é presencial? Não, as minhas palestras geralmente são presenciais. É que aí entra uma outra questão. Nas minhas palestras, eu trabalho essa questão da educação e eu trabalho também a questão da ludicidade, que é o ensinar brincando, porque eu também sou músico, sou multi-instrumentista. Aquele combo maravilhoso que a gente adora, né, gente? Você também é membro da Academia Brasileira de Mestres e Educadores, não é isso? Isso, de Minas Gerais. Eita, que coisa boa! Agora, eu posso até estar viajando um pouco, Elias, mas se eu estiver indo muito longe, você me avisa. Como que a teologia e o direito se misturam? Ou eles não se misturam? Olha, falam que religião, teologia, vamos dizer, religião e Estado não se misturam, se misturaram lá atrás, não deu certo, depois desvincularam. Aí falam que o Estado tem que ser laico, né? A gente tem que trabalhar essa laicidade do Estado, que não pode misturar. Mas as questões teológicas, elas também vão trabalhar essa questão do ser humano, da conscientização, da espiritualidade do ser humano, das questões sociais, do acolhimento ao próximo, do estender a mão, né? Do amor ao próximo. Haja visto que quando nós temos essa consciência, essa educação, né? E trabalhamos com essa questão do social, do amor ao próximo, nós vamos querer essa questão de tortura bem longe de nós. Nós não vamos aceitar uma prática dessa como se fosse algo comum, como se fosse mesmo o mal menor. Então a teologia ela vai trabalhar essas questões aí também. Então acaba... Até porque o direito romano, né? O direito canônico, que é o direito lá romano, ele era um direito, vamos dizer, do Estado romano, mas que também naquela época Roma tinha ali as suas questões também religiosas, suas questões, enfim. Então a teologia ela acaba caminhando junto também. Dá para algumas coisas você consegue conciliar, algumas coisas você consegue explicar. Por exemplo, na teologia lá, se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, vamos dizer lá os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, enfim. Depois nós vamos ver no Antigo Testamento que falava que ela era olho
olho por olho, dente por dente, enfim, até se tornou depois conhecida ali, tem a lei de Talhão que fala, mas quando chega lá adiante no Novo Testamento vai dizer, né? Amarás o teu próximo, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, né? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então é bem complicado, é bem difícil. Então vai mesclando mesmo, eles vão se misturando, é verdade. O texto que o autor tem ali no livro, o livro em si, né, desenvolve também a articulação geral entre direitos humanos por meio dos dispositivos dos organismos internacionais e a legislação brasileira, assim como a diferenciação do crime de tortura e outros crimes semelhantes, tais quais o crime de lesão corporal, o crime de maus tratos e ainda a possibilidade de coexistência do crime de tortura com a pena de morte. Elias, você é a favor da pena de morte? Você acha que o Brasil um dia vai adquirir a pena de morte aí para crimes hediondos? Eu acredito que não. Eu acredito que o Brasil, não vejo aí nas próximas décadas, eu não vejo a possibilidade de nossos legisladores legislarem em favor da pena de morte. Eu não sou favorável à pena de morte, sou totalmente contra, né? Eu penso que o Brasil, nosso país, ele não está preparado para aplicar a pena de morte, vamos dizer. Porque aí sobraria, não que eu estou defendendo nada disso, fazendo apologia, a pena de morte sobraria para quem furtou lá um shampoo no supermercado, de repente sobraria para essa pessoa, e não sobraria para alguém de colarinho branco, né? Vamos dizer assim. Então, eu sou contra. A nossa Constituição, ela não é favorável à pena de morte, ela é contra, né? Com uma única exceção, não sei se você deve conhecer, em caso de crimes de guerra, né? Mas aí já envolve uma questão militar, já é uma outra área. A questão aí dos organismos internacionais que você citou, é que o Brasil ele é signatário, né, de alguns tratados, de algumas convenções internacionais, né? O Brasil assinou essas convenções, esses tratados de organismos internacionais que são contra a tortura, que falam que não pode haver tortura. Então, o Brasil, além de ter a sua lei própria, a lei de tortura, né? A Lei 9455, que é a lei própria de tortura, a Constituição dizendo dos crimes de tortura, o Código Penal, a lei dos crimes hediondos, que também... Ai, nosso autor travou. Elias, você travou. Travei novamente? A gente não entendeu nada que tu falou. Voltou? Travou aí. Eu acho Voltou? que agora voltou. Voltou, repete o que você estava falando aí no finalzinho. Então, eu estava dizendo que o Brasil ele assinou esses tratados, ele é signatário, ele faz parte, né, porque assinou esses tratados e convenções internacionais que combatem a tortura, entendeu? Ah, muito bem. Agora, tem uma outra questão também que é bem polêmica, né? Quando a gente fala de crimes, principalmente crimes hediondos, que lá nos Estados Unidos a gente vê muito quando um adolescente de 12, 13 anos, ele passa pelo processo como adulto, ele é julgado como adulto, tem prisão perpétua para ele, tem uma sentença que é voltada ali para a sentença de adulto e ele responde como adulto. O que você pensa em relação a isso? Um adolescente que comete um crime hediondo
aos 12, 13 anos, matar a mãe, matar o padrasto, o irmão, sei lá o quê, e ele é sentenciado como um adulto enfim, 30, 40, 50 anos. Então, a nossa legislação, ela é assim, de certa forma, eu não vou nem usar a palavra infelizmente, mas eu vou dizer, a nossa legislação, ela é mais branda nesse sentido, né? Porque as nossas crianças e adolescentes, eles são, vamos dizer, dirigidos, né? Penalizados pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que no máximo aí dá para ele, dependendo do crime, por mais bárbaro que seja, dá para ele aí no máximo 3 anos de internação, vamos dizer assim. O menor apreendido, né? Não fala nem preso, né? Mas o menor apreendido e no máximo aí 3 anos, com exceções de quando algum psiquiatra, né, forense, ele dá um laudo, né? Nós temos um caso, eu não vou citar o nome, daquele menino em São Paulo, que está até hoje ele já tem a maior idade, já, salvo engano, já passa de 30 e poucos anos, e ele é mantido em prisão por causa desse laudo. Todas as vezes ele vai para o médico, né, para o psiquiatra fazer a avaliação para ele ser colocado posto em liberdade, o laudo ainda continua dizendo, o psiquiatra continua dizendo que ele não tem condições de voltar ao convívio social, né? Então ele continua lá nessa prisão, nessa internação, nesse hospital de custódia, né? Enfim, realmente a legislação americana, né, e também em outros países, né, são totalmente rígidas, rigorosas. Sim. Com essa questão do menor. Agora, no Brasil, o menor agora com 16 anos já pode tirar o título de eleitor, né? Já pode votar, não é isso? Sim. São coisas que precisam ser pensadas, reavaliadas, de repente. Né? É bem intenso, né? Porque no Brasil o adolescente ele vai para a Fundação Casa, né? A antiga Fundação Casa. Ele não passa por esse processo e julgamento como um adulto e etc. Jogam ele nessa função casa, Fundação Casa, né? E ele fica lá até os 18 anos, e quando faz 18 anos, ele é, entre aspas, inserido novamente na sociedade. Só que muitas vezes ele sai dessa Fundação Casa muito pior do que ele entrou. E aí a tendência dele criar, cometer crimes hediondos, com certeza muito maior. Se eu estiver falando besteira, me corrija, mas eu pelo menos vejo essa situação assim. Aqui perto da minha casa tem um bairro onde tem a Fundação Casa e muitos adolescentes estão lá. O lugar é horrível, o lugar é terrível, é horrível. E eu não vejo realmente como ressocializar esses adolescentes para que eles tenham uma vida aí, feliz. É bem difícil, né? É bem complicado. Agora, Elias, me fala uma coisa. Você pode até ter mencionado aí, deve ter me escapado, porque a internet foi e voltou, alguns momentos você falhou, mas qual é o órgão assim responsável, não só por investigar, mas por punir casos de tortura no Brasil? Tem isso ou não? Então, aí sempre entra a questão que é bem, vamos dizer assim, que é bem criticado, né? Que é o movimento, essa questão aí o pessoal dos direitos humanos, né? Mas aí tem, por exemplo, a OAB que pode fazer essa fiscalização, né? Até o próprio judiciário, eles têm aí mecanismos, tem grupo dentro do próprio Poder Judiciário que eles vão, assim, não é aquela visita constante, mas aí
esporadicamente visitam aí as prisões, o sistema penitenciário, conversam com os presos, vê como que está a situação, né? Porque, na verdade, assim, quando a pessoa está inserida no sistema prisional, até que depois que ele está inserido, recebeu sua condenação, está lá cumprindo a sua pena, muitos até estão trabalhando lá dentro, ou estudando, alguns até querem sair de lá e mudar de vida, vamos dizer, a pessoa está lá pagando a sua pena, né? Mas o problema maior é quando a pessoa, vamos supor que ele, às vezes, quando ele é abordado, sofre uma abordagem. Criou essa questão da audiência de custódia, né? Porque no outro dia, ou em tantas horas depois que a pessoa é presa, ela passa por uma audiência de custódia. Nessa audiência, não que o juiz vai só ver se ela pode ser colocada em liberdade ou não, na audiência de custódia. Na audiência de custódia, ele será entrevistado. Se ele sofreu tortura, maus tratos, como que ele foi tratado nesse momento da prisão, se ele teve os seus direitos respeitados, enfim. Mas o que fiscaliza mais essas questões são os direitos humanos. Também tem também muito conhecida a pastoral carcerária, que é um órgão aí ligado diretamente à Igreja Católica. A pastoral carcerária, eles também investigam, e aí a própria imprensa, advogados também sempre estão atuando, né? Mas os advogados é mais na questão mesmo dos seus clientes em si, né? Mas a OAB, ela faz esse papel também. Se ela recebe alguma denúncia de tortura, maus tratos, a OAB tem também grupos ali dentro da própria OAB que são incumbidos de fazer essa fiscalização. Muito bem. Você falou aí que o seu livro você dividiu em 3 partes, se eu não me engano, né? E uma delas fala justamente sobre esse papel dos direitos humanos. Você pode ler um pouquinho do seu livro para a gente? Posso ler, sim. Eu vou contar aqui um pequeno segredo. Já não vai ser mais segredo, né? Para você e aqueles que estão assistindo, né? Há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu fui renovar minha CNH, habilitação. E aí o médico, o oftalmologista, ele falou para mim, olha aqui agora nessas lentes e me fala os números, as letras, que cor que é e tal. Aí eu fui, que letra é aquela? É azul, e vai daqui, vai dali. Aí ele me disse, ele falou, na próxima vez, daqui 5 anos, o senhor venha de óculos. Tire o óculos, passa o óculos. E daí eu fui, venceu 5 anos passados, eu fui novamente sem o óculos. Deu bastante trabalho, mas eu consegui renovar novamente sem o óculos. Daí venceu agora em janeiro. Agora em janeiro venceu. E com a nova lei, até certa idade, você renova agora por 10 anos, né? Aí eu fui lá. Esse doutor não tinha lente, mas ele tinha lá na parede, bem longe, umas cores, uns quadrados, uns retângulos. Aí ele falou, a cor que está dentro daquela, o senhor consegue ver? Eu falei, é azul. Ele falou isso. E a outra, um pouquinho mais distante, ainda dá? Eu falei, dá, acho que é vermelho. Ele falou, é. Aí ele falou, dá para o senhor dirigir por mais 10 anos sem óculos? Mas ler, eu tô lendo bem assim, está vendo aí? Eu tô lendo assim. E aí os meus colegas, problema então é de perto. Alguns colegas professores, quando eles me veem assim, eles falam, professor, o senhor tem dificuldade para enxergar? Tá? Eu falei, é o óculos mesmo, que eu ainda não fui lá, mas eu preciso. É de perto. Vou ler aqui alguma coisa. Então, deixa eu pegar aqui no capítulo... Vou ler aqui um trechinho no capítulo 3. Né? Capítulo 3, o último capítulo que ele vai tratar... Deixa eu abrir aqui. É que eu estou emocionado que chegou hoje, entendeu? Eu imagino como é que não está esse coração com esse livro nas mãos. Então, ele chegou
hoje, eu estou aqui bem. O livro chegou hoje, gente. Vocês estão entendendo a situação? Então, o capítulo 3, ele vai dizer: tortura no Brasil, legislação, realidade e possibilidade. A história constitucional brasileira é cheia de percalços. Isso, no entanto, não impede que os próprios documentos das diversas constituições que regeram a normativa legal no país não possam ser usados para delinear os caminhos pelos quais a compreensão jurídica foi se construindo ao longo da história. A primeira Constituição em terras tupiniquins foi a de 1824, período oitocentista do Império. Essa Constituição, que foi construída a pedido do imperador Dom Pedro II e doada para a nascente nação republicana, rezava em seu artigo 179, inciso 19, que estavam: princípios de igualdade e da legalidade, livre manifestação do pensamento, impossibilidade de censura prévia, liberdade religiosa, liberdade de locomoção, ou seja, de ir e vir, inviolabilidade de domicílio, possibilidade de prisão somente em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente, fiança, princípio da reserva legal e anterioridade da pena, independência judicial, princípio do juiz natural, livre acesso aos cargos públicos, abolição dos açoites, olha, desde a Constituição do Império, de 1824, abolição dos açoites, da tortura, já estava lá, da marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis, individualização da pena, respeito à dignidade do preso, direito de propriedade, de liberdade, de profissão, direito de intervenção, inviolabilidade, direito de correspondência, responsabilidade civil do Estado por ato dos funcionários públicos, direito de petição gratuita no ensino público primário. Então, todos esses direitos, aqui no capítulo 3, que ele vai tratar das legislações de forma mais específica, porque no capítulo 1 ele vai trazer a definição de tortura, passando pelos dicionários, pela língua portuguesa, o que é, né? No outro capítulo ele vai trazer uma questão mais sociológica, filosófica, e aqui no 3, na legislação mais específica. Então veja que desde a Constituição do Império, lá já constava, né, o princípio da igualdade, da livre manifestação do pensamento, do teu direito de ir e vir. Por que o cidadão, só porque ele está vestido com uma roupa diferente, um short, uma camiseta regata, um óculos escuro, ele vai ser abordado diferente de alguém que está de terno e gravata? Um rapaz, uma vez, numa reunião que eu estava, numa palestra, abrindo aqui um parênteses, ele falou assim, ele falou, mas eu penso que nós temos que andar bem vestido, nós temos que andar de social, não sei mais o que. Eu esperei ele falar e com toda a educação eu falei para ele, mas você já viu lá em Brasília como que aquela moçada lá se veste? Lá está todo mundo de terno e gravata. Exatamente. Exatamente. Uma bicicleta ou a pé vai ser abordado diferente de alguém que está num carro de luxo. O carro de luxo vai ser tratado como doutor, seu senhor. O outro vai ser tratado mão na cabeça, perna aberta, deita no chão, cala a boca. Como que pode ser assim, né? Então, lá no capítulo, a Constituição, esse é o capítulo 5, ela vai dizer que todos são iguais perante a lei. Mas eu pergunto para você e para todos que estão conosco nesse podcast. Realmente todos são iguais perante a lei? Tem muita coisa envolvida nisso, né, gente? É assunto que rende porque a forma que você se veste diz exatamente, induz ao outro o que você seja. Você está de chinelo, havaiana, bermuda e camiseta e é negro. E o branco pode estar de chinelo, bermuda e camiseta,
que quem vai ser parado é um negro. Ah, Monique, gente, eu tenho um amigo negro que estava andando de moto com o meu amigo branco e eles passaram na Blitz. Eles passaram na Blitz e o policial parou esses meus dois amigos e eles revistaram a mochila desse meu amigo meu amigo negro. E eles não revistaram a mochila do meu amigo branco. Eu estava no carro atrás. Eu vi. E quando eles abriram a mochila e não encontraram nada, eles liberaram. E depois, esse meu amigo branco, na conversa social que a gente estava, ele estava indignado. Por que eles não abriram minha mochila? Por que eles não me deram a dura? Deram só no fulano, que não sei o quê. Entendeu? Então, assim, diz muita coisa. Então, a gente não é igual diante da lei. As pessoas tratam de maneira diferente, sim, principalmente se a pessoa for negra. Infelizmente. Ai, Elias. Permite ler um trechinho aqui na Constituição? Claro. Eu vou abrir ela aqui no artigo 5º, que é o mais conhecido de todos nós. O artigo 5º da Constituição, eu grifo bastante, sempre eu estou grifando essas partes, mas o artigo 5º ele diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a homens e mulheres são direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, a nossa Constituição está aí. Mas, na prática... Na prática, é totalmente diferente. E a gente sabe disso desde que o mundo é mundo, né? Muito bem. Agora, Elias, quem quiser comprar o teu livro, como é que a gente consegue o crime de tortura na legislação brasileira? Consegue autografado? Tem e-book? Aonde está a venda? Ele está à venda no próprio site da editora Viseu, viseu.com.br, na Amazon, Shoptime, Magalu, Americanas, Submarino. Ele está disponível nessas. Muito bem. Qual é o teu Instagram? Elias, escritor _ Elias. Escritor _ Elias. Eu vou marcar o autor aqui na entrevista como colaborador, para que vocês possam assistir no canal dele, no meu, e em todos os canais do podcast, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, tá? Do livro Não Me Livre. Então, eu disponibilizei o link do livro aí para ele aqui na live. Vocês clicando já vão direto para lá e tem vantagens na hora de comprar o livro do nosso autor. Que maravilha! Elias, querido, quero muito te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade. Dizer que mesmo com todos os imprevistos que aconteceram desde que a gente se conheceu para que essa live acontecesse, foi válido, porque a gente vai ter um papo muito interessante e eu estou muito interessada em ler mais e conhecer mais sobre o seu trabalho. Volte sempre que você quiser para falar do outro livro, para falar de projetos futuros, o que você quiser. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço. Depois eu vou ver aí para te enviar o livro, tá? Autografado. Que delícia! Vou adorar, com certeza. E muitíssimo obrigada. Eu quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem mais live literária e eu volto já já. Elias,
Um beijo, amor. Obrigada. Obrigado, eu agradeço muito. Até breve. Tchau, tchau.